paz, queridos. Tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo. Agora temos algumas novidades hoje. Hoje eu tenho uma amiga e a minha sobrinha. Ela se chama Marina. E ela vai fazer... Quantos anos você vai fazer? 3 anos. E hoje ela vai me ajudar a contar a história, tá bom? Então, hoje, dá um oi pro pessoal. Dá um tchauzinho pro pessoal. Então, hoje nós iniciaremos mais uma lição. É uma nova revista. Falaremos sobre igreja, a casa de Deus. Muitas coisas vamos aprender. O que nós aprendemos na casa de Deus, com a palavra de Deus. E tudo isso nesse tempo, nessas 13 lições que nós vamos estudar a seguir, tá bem? Iniciamos com Atos, o capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Nossa história vai se basear nesse livro, tá bom? E o título da nossa lição é Um Lugar de Comunhão. Né, Marina? É, né? Um lugar de comunhão. E o nosso versículo de hoje, ele está em Salmos 133, versículo 1. Ele nos diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Né, Marina? Isso mesmo. Vocês lembram do último vídeo? Agora será uma continuação. Vocês sabem que Jesus, ele deixou muitas promessas, né? Então, o povo estava reunido lá, quando eles estavam reunidos, Jesus sempre ensinava muitas coisas boas para eles, para as pessoas, os seus amigos. E ele disse que eles deviam estar reunidos e ficarem em oração. Porque quando ele morresse, né? Ele ia depois ressuscitar, né? Ele ia fazer o que depois? Subir ao céu, né, Marina? Ele ia subir ao céu. E ele subiu e ele fez tudo o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Ele ia subir ao céu numa nuvem. E ele prometeu também que ele ia derramar o Espírito Santo sobre todos os seus discípulos. Vocês lembram também que os seus discípulos eram 12, né? Por enquanto ela vai ficar aqui. Jesus ressuscitou, né? Nós falamos no último vídeo que ele apareceu para seus discípulos e ficou ali dando mais algumas instruções para os seus discípulos, né? E uma das promessas que ele disse que aconteceria seria o batismo com o Espírito Santo, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um consolador para vocês e ele vai ensinar vocês. E foi o que aconteceu. Jesus, ele subiu aos céus e os discípulos, eles ficaram ali naquele lugar. Primeiro, eles estavam com medo, né? Que os romanos estavam perseguindo eles. É o livro, né? Igreja, a casa de Deus, né? Então, eles continuaram ali unidos, fazendo a oração, né, Marina? Olha aqui, eles estão todos aqui reunidos e buscando a Deus. E sabe que eles ficaram vários dias ali fazendo oração, sabe? E aconteceu que depois de vários dias, o Espírito Santo desceu lá do céu. Olha aqui, Marina. O Espírito Santo desceu lá do céu e batizou eles com o Espírito Santo.
É como se fosse uma pomba que simboliza o Espírito Santo. E quando eles foram batizados, eles se encheram de poder. Eles ficaram tão felizes, tão emocionados, que eles começaram a falar umas línguas muito diferentes. E naquela cidade de Jerusalém, naqueles dias, tinha muitas pessoas que vieram de outras cidades, outros países, porque era o dia de Pentecostes. E quando eles foram batizados, eles começaram a falar de outras línguas, dos países onde tinham aquelas pessoas. Eles estão falando a língua do meu país, está falando a língua do meu país. E esse foi a primeiro tipo de línguas estranhas que apareceram, foi de eles falarem a linguagem de outros países. E eles não ficaram mais com medo, eles ficaram tão ousados que eles saíram da casa, do lugar onde eles estavam. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar com ousadia do amor de Deus e pregaram que Jesus Cristo sim era o verdadeiro Deus, que tinha descido do céu, que morreu por causa dos nossos pecados. E eles começaram a falar com tanta ousadia. E sabe, quem começou a falar com mais ousadia foi Pedro. O apóstolo Pedro. Ele começou a falar com muita ousadia para as pessoas, todas as pessoas que estavam ali. Sabe, gente, o que mais aconteceu? As pessoas, olha aqui, Marina, as pessoas ficaram desconfiadas. Nossa, essa gente, o que está acontecendo com eles? Parece até que eles estão bêbados, porque eles estão com tanta euforia. E outros diziam, mas são 9 horas da manhã, como é que eles podem estar bêbados? Não, não é isso. Eles viram que tinha alguma coisa diferente. Aí, Pedro começou a falar, a pregar do amor de Jesus. E aí, sabe, tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas ali ouvindo. E todas se converteram. Começaram a crer em Jesus. Sim, porque você sabe que Jesus é a ressurreição e a vida. E Pedro falou muito bem. Jesus é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. São 3 pessoas numa só. O Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus, Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo também é Deus. E esse Espírito Santo que foi derramado sobre as pessoas, ele nos santifica, ele nos dá poder para permanecer firme nas promessas de Deus. Sim, era isso que o Pedro estava falando. E esse Espírito Santo, ele também nos convence do pecado, porque às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo, mas a gente esquece que a gente é pecador. Ele nos dá poder para testificarmos do amor de Deus. Assim como aqueles discípulos tiveram aquela ousadia, nós também temos que ter essa ousadia, esse poder, para falarmos do amor de Deus. E o batismo com o Espírito Santo é a primeira promessa do Pai. Ele disse que viria, iria batizar com o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo nos dá dons espirituais também. Sim. E é para algumas pessoas só? Não. Ele é para todo aquele que crê, todo crente. E ele é o nosso guia. Porque podemos confiar no Espírito Santo. E também, quando estamos tristes ou alegres, ele é o nosso consolador. E ele foi derramado quando? No dia do Pentecostes, naquele dia. Sim, naquele dia de Pentecostes, onde estava aquela festa maravilhosa, onde Pedro
pregou com ousadia e todos os discípulos estavam ali dispostos a falar do amor de Deus. Neste dia, iniciou a igreja de Jesus. Agora, nós precisamos entender que essa igreja permanece até hoje e foi crescendo desde aquele dia até agora, cada dia mais. Jesus também disse que era para nós irmos e cumprir o ide de Jesus, né? Ele disse que era para a gente sair dali, que era para os seus discípulos saírem dali e irem para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jesus, ele disse que eles teriam que ficar ali juntos e depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo, eles deveriam sair para falar do amor de Deus. Por isso que até hoje nós estamos aprendendo do amor de Jesus, porque um dia seus discípulos saíram de lá e vieram e começaram a contar para as pessoas e testificar do amor de Deus. E hoje estamos aqui numa igreja. Hoje somos a igreja do Senhor, que falamos do amor de Deus. E você sabe mais uma coisa? Eles eram tão unidos, que eles vendiam, quem tinha mais condições, eles vendiam os seus bens e distribuíam para os seus amigos. E nós também fizemos isso. Nós estamos ajudando nossas pessoas, os amigos que nos cercam, as pessoas que nos cercam, as pessoas que a gente conhece ou que a gente não conhece. Será que a gente ajuda quando tem alguma necessidade? Olha, eu tenho visto muitas pessoas ajudando os outros. E aí a gente precisa continuar ajudando essas pessoas, né? Vamos continuar. Quem não ajuda, vamos começar ajudando, que vai ser uma bênção de Deus. É isso que Deus quer para nós, que a gente seja uma igreja e que a gente esteja unido no amor deles. Queridos, eu queria fazer uma oração com vocês. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio nesse mundo, morreu por causa do meu e do teu pecado. E hoje nós estamos aqui falando do teu amor, testificando. Eu creio que o Senhor é o único que morreu por causa dos meus pecados. Por isso, Senhor, Jesus, eu peço que o Senhor fique conosco e fique com cada um que está assistindo, cada um que vai assistir esse vídeo, Pai. Fique conosco, nos ajuda, nos dá graça e vitória. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.